Olá, bom dia a todos. Sou o Dr. Edson Barbosa. É uma satisfação poder estar com você hoje em mais uma live sobre dores crônicas. Imagine que você foi ao médico e o médico então fez uma avaliação sobre suas dores. Você está sofrendo com dores, essas dores não estão passando e isso incomoda, porque dor é uma questão que incomoda muitas pessoas. E o médico solicita uma bateria de exames e você então descobre, o médico chega e diz: você tem hérnia de disco. O que significa você ter hérnia de disco? Significa que você, um momento que está sentindo dores, aquelas dores incomodam, você agora não apenas sabe o fato de que você tem uma dor, você não apenas é sabedor do fato de que essa dor o incomoda, mas você agora sabe que você está com um processo degenerativo. Esse processo degenerativo é uma hérnia de disco. Nós sabemos que a coluna ela é composta por ossos, são 33 ossos. Entre cada osso desse, um disco, uma esponja que amortece o impacto entre esses ossos. Isso é o disco intervertebral. A função desse disco intervertebral é poder gerar flexibilidade, uma flexibilidade sem dor, gerar, amortecer impactos e proteger os ossos de atrito. Então são as funções do disco intervertebral. E você vive bem, você pode dar um pulo, não quebra nenhum osso, porque tem essa esponja que está entre cada osso e protege você de um impacto, de uma lesão, de um desgaste na articulação. E de dor. Essa parede desse disco, então esse disco ele é uma substância gelatinosa. E essa substância gelatinosa, ela fica no centro da coluna, no centro de cada vértebra, e ela é revestida por uma parede muito bem revestida, 7 camadas de revestimento, chamado ânulo fibroso. Pois bem, como é que se origina uma hérnia de disco? A hérnia de disco, ela se origina porque essas paredes, por alguma razão, essas paredes, elas começam a se racharem. Essas 7 camadas, elas começam a sofrer uma rachadura. E aí aquele ânulo fibroso que fica ali preso no centro da coluna, no centro de cada vértebra, por força dessas paredes, esse ânulo fibroso simplesmente rachado, é como uma represa que está rachada, a água que está lá do outro lado começa a vazar. Então esse ânulo fibroso que está ali dentro da sua coluna, dentro dessas paredes, começa a sair e começa a criar uma barriguinha. E aí você tem um abaulamento discal, depois você tem uma hérnia de disco mesmo, uma barriga, uma herniação. Depois você tem uma hérnia extrusa. Ela já está, o ânulo fibroso está bem extruso, bem para fora. A parede, para que haja uma hérnia de disco extrusa, essa parede tem que estar completamente rompida. As 7 camadas da parede do disco intervertebral precisam estar rompidas para poder esse disco, esse núcleo pulposo se extravasar para fora completamente, e a isso chamamos de hérnia extrusa. E essa hérnia extrusa causa muita dor. E nós nos deparamos com inúmeros casos de hérnia extrusa. E o último estágio chama-se hérnia sequestrada. Essa hérnia sequestrada, ela agora, por que ela é sequestrada? Porque ela foi e não voltou. Ela foi e simplesmente o canal por onde ela saiu não conseguiu mais fazer com que ela retornasse, ou seja, o canal se fechou. Bem, essa hérnia sequestrada
pinçada fora do seu habitat normal, essa hérnia não tem jeito. Hérnia, é questão de cirurgia. Se você tiver alguma pergunta para fazer, faça, porque nós iremos responder. Bom, mas aí a questão, esses são os ciclos evolutivos das hérnias. Começa com uma pequena rachadura, você não sente nada. Começa um breve abaulamento, uma barriguinha, gera uma hérnia de disco, um grande abaulamento. Depois, uma hérnia extrusa, onde existe um canal aberto, a parede completamente rachada, criou-se um corredor, uma hérnia extrusa, todo aquele líquido, aquela substância gelatinosa lá no centro do disco sai. Porque a parede abriu uma janela, abriu um canal, rachou completamente. E por último, uma vez que essa substância gelatinosa do centro do disco sai toda, consegue sair toda, porque existe um buraco ali naquela parede. De repente, se ela sair e o canal se fechar, essa hérnia, ela fica uma chamada hérnia sequestrada. É muita dor. Claro, você não vai esperar chegar nesse nível para poder se tratar. Aqui nós vamos então trabalhar algumas questões para você se antenar. Primeira questão: você tem hérnia ou não? Bom, toda pessoa que tem lombalgia, que tem uma dor na coluna, seja lombar, torácica ou cervical, toda pessoa que tem dor, essa pessoa não necessariamente tem hérnia. As dores não são por hérnia, você tem dor. A hérnia pode provocar dor, mas nem sempre as dores lombares são por uma hérnia. Agora, toda pessoa que sofre dor lombar crônica, dor lombar prolongada, seja lombar, torácica, cervical, nós estamos aqui numa temática onde estamos falando de lombalgias e estamos falando agora de hérnia. Então, toda pessoa que tem dor lombar prolongada, essa pessoa fatalmente terá uma hérnia de disco. Mas por quê? Como se origina uma hérnia de disco? Bom, a hérnia de disco não é o fator causador, a princípio, da dor, mas a hérnia de disco chegará a um ponto que causará dor. Mas é muito importante pensarmos duas coisas. Primeiro, existe hoje uma altíssima incidência de pessoas com hérnia de disco, pessoas jovens, pessoas muito jovens com hérnia de disco. Esse é um ponto, altíssima incidência de hérnia de disco. Segundo ponto importante, que você tem que se atentar e que ninguém fala para você: o que causa a hérnia de disco? O que faz iniciar esse mecanismo gerador de hérnia de disco, esse mecanismo gerador de rompimentos nas paredes do disco intervertebral? Bom, algumas questões. Primeira questão: as fraquezas musculares da coluna. Os principais estabilizadores, os principais fortalecedores, equilibradores da sua coluna são seus músculos. Se você não faz exercícios físicos, se você não caminha, se você vive muito tempo sentado, se você é muito sedentário, saiba, você vai ter músculos fracos, fraquíssimos. Você vai ter falhas posicionais articulares na coluna. Essas falhas posicionais articulares vão gerar tantos desajustes em você que fatalmente vai gerar muita tensão nas paredes desse disco, e aí sim começa a rachadura nessas paredes. Principalmente pessoas que vivem muito tempo sentadas e são sedentárias. Então fique antenado. Se você é preguiçoso, olha, um sintoma de uma pessoa que vai ter um hérnia de disco. Pessoa preguiçosa.
Pessoa sedentária, sabe? Aquela pessoa que tem preguiça de fazer qualquer tipo de exercício. Ah, eu não faço exercício. Se eu fizer exercício, eu morro. Claro, não tem resistência nenhuma. Está sedentário, está ficando mufino, está ficando todo fraco. Tem preguiça até de se levantar. Tudo incomoda. Então você já está sentindo aí as repercussões desse mal chamado sedentarismo. Bem, o terceiro ponto importante, o primeiro ponto que eu falei importante existe uma altíssima incidência de hérnia de disco hoje em pessoas jovens. Segundo, você tem que se antenar aos fatores causadores. Então existem fatores causadores: sedentarismo, falta de exercício, não beber água, posturas inadequadas, traumas, sofreu queda, sofreu algum acidente e aí gerou falhas posicionais duradouras. O que falhas posicionais duradouras são essas? Essas falhas posicionais articulares duradouras são aquelas falhas ocasionadas durante um trauma. Ou você tem uma cirurgia, mulher, por exemplo, cesariana, retirada de útero, isso causa tanta repercussão para a sua coluna, isso que eu digo, processo cicatricial vicioso, que isso gera espondilolistese. Vamos falar depois sobre espondilolistese, causa hérnia de disco. E aí você começa a evoluir com dores e mais dores. Por quê? Por causa da hérnia de disco? Não. Por causa das falhas posicionais duradouras. O que são essas falhas posicionais duradouras? Em razão de traumas, em razão de cicatrizações cirúrgicas, em razão de posturas inadequadas, em razão de sedentarismo. As suas articulações que têm um jogo articular para frente, para trás, roda, inclina, ela vai perdendo esse jogo articular. Ela fica presa em um desses ângulos de jogo articular. Tem vértebra que fica presa, inclinada para frente, você inclina para trás, ela não vai, você sente dor. Isso chama-se posição viciosa, duradoura, chamado bloqueio articular. E tudo se origina daí. Se você for procurar um fator originador de sua hérnia de disco, a gente vai viajar aqui. Esse é o meu papel, fazer essa viagem para descobrir como esse corpo se comportou durante os 10 últimos anos, os 20 últimos anos, fazendo com que você chegasse nesse estágio em que você está de ter uma hérnia de disco. Então tudo começou com sedentarismo, comidas inadequadas, inflamáveis, pouca água, pouca hidratação, processos cirúrgicos, uma queda, um tropeção, um acidente de moto, carro, bicicleta, árvore, avião, acidentes. E aí geram falhas posicionais articulares, essas que os médicos não descobrem, não sabem, não é da alçada deles. Fazer o quê? E aí você vive nas drogas até bombardear o seu corpo. Drogas é uma bomba atômica para seu corpo. Você pensa que está tratando e tudo é uma mera enganação. Não resolve bolhufas e bolhufas de nada. Porque tudo é um mero paliativo sintomatológico. Não é isso que você precisa. Você precisa saber como resolver esse pepino. E por isso estamos aqui, ajudando você. Bom, uma vez que você adquiriu hérnia, uma herniação, a tendência natural dessa herniação, se você não fizer nada, a tendência natural é você sentir uma cronicidade da dor e do processo degenerativo. Essa hérnia, a tendência dela é piorar, e como se não bastasse, você vai produzindo outras hérnias, porque o seu corpo está num ciclo produtivo de hérnias, de herniação. Foi ativado o gatilho que produz hérnias. Eu tive um cliente que tinha 13 hérnias. Você sabe o que é uma pessoa ter 13 hérnias? 5 mais 3. 13 hérnias numa coluna só.
é demais. Por incrível que pareça, eu posso dizer que 95% das pessoas que têm hérnia, 95% das pessoas que têm hérnia, de cada 100 pessoas, de cada 100 pessoas que têm hérnia de disco, 95 não sente dor por hérnia. O fator causador da dor não é a hérnia. Mas o médico falou, novamente essa história, mais um médico. Se existisse essa história, se essa história fosse real, mais um médico, você estaria curado. Médico não te cura, médico não te trata, médico te dá o paliativo ali para passar a sua dor, ele não resolve o seu problema. A tônica do médico é remédio, a tônica do médico é mais drogas e mais drogas e mais drogas, não resolveu, vamos para a infiltração, não resolveu, vamos para a faca, vamos para a peixeira, vamos para a cirurgia. Essa é a tônica do médico, nada contra, cada macaco no seu galho, nada contra. É o que eles sabem fazer, é o que eles aprenderam a fazer. Se isso é insuficiente, aí é porque eles não sabem o que é suficiente. Paciência. O que eu quero te dizer é que seu problema de dor não resolve com drogas. Seu problema de dor não resolve com infiltração. Seu problema de dor músculo-esquelético não resolve com cirurgia. Não estou desclassificando o médico, estou dizendo que ele sabe tratar com drogas, infiltração e cirurgia. E estou dizendo que o seu tratamento de um problema musculoesquelético não se resolve com droga, com infiltração, com cirurgia. Nada de desclassificar médico aqui, mas você tem que conhecer o seu corpo. Você tem que saber o que verdadeiramente resolve o seu problema. E eu estou aqui te sinalizando os fatores originadores da hérnia para que você possa então dizer: agora eu sei mais ou menos me tratar. Bom, eu falei que uma vez que você tem hérnia, a tendência é evoluir. Uma hérnia simples se tornou uma herniação grande, que se tornou uma hérnia extrusa e que por fim se tornou uma hérnia sequestrada. Aí sim, essa hérnia sequestrada, ela é cirúrgica. Mas como reverter um quadro de hérnia? É possível reduzir uma hérnia? É possível sim. Aí você precisa descobrir os fatores causadores, como que está se comportando o seu corpo, para começar agora nesse trajeto de involução da sua hérnia, de melhora da sua hérnia. Lá no meu canal no YouTube tem um vídeo, você vai lá no meu canal, Viva com Propósito /Edson Barbosa, ou você coloca lá o nome no YouTube, Edson Barbosa, e aí você vai observar lá vários vídeos meus. Você vai observar que lá no YouTube tem uma outra pessoa com o nome Edson Barbosa, parece que é da área de economia, alguma coisa assim, um motivacional. Então, Edson Barbosa, você já vê a minha cara, você já vê o meu rosto. Então, você coloca lá, Edson Barbosa, ou Viva com Propósito, é o meu canal. E lá na playlist Exercícios Terapêuticos, tem um exercício para lombalgia e um exercício específico para hérnia de disco. Isso, no caso, coluna lombar. Mas se você tem alguma outra situação de algum outro tipo de hérnia, você pode mandar uma mensagem para nós e a gente pode estar lhe auxiliando. O meu papel hoje é poder ajudar as pessoas a melhorar os seus quadros de dor, não importa a razão dessa dor. Mas o fato é que é possível melhorar. Você não está condenado a viver com dor eternamente. Você só precisa saber como tratar, como resolver. Uma vez que você tem uma hérnia de disco, você, se não cuidar, vai evoluir, até chegar o momento que você poderá ficar inválido numa cama. Porque intervenção cirúrgica não acontece rapidamente. Claro, a grande maioria das hérnias de disco
Eu posso dizer com segurança, 99% das hérnias de disco não precisa nunca de cirurgia. Não precisa nunca de cirurgia. 99%. Então, aqueles casos que fazem cirurgia é porque não conhece outra terapêutica. A cirurgia não vai resolver o seu problema que ocasionou aquela hérnia de disco. Você está com um problema que está fabricando, produzindo hérnia de disco. A cirurgia pode gerar outras hérnias de disco, ou a cirurgia não resolveu o problema causador de hérnia de disco. Uma vez que você adquiriu uma hérnia, fatalmente você ativou um mecanismo que vai estar produzindo hérnias. Tem uma agora, depois aparece a segunda, a terceira, a quarta. Então, por isso, você precisa desativar esses fatores. E aí uma dica muitíssimo importante: exercícios terapêuticos lombares. Existe no caso aí, lombar, torácica, cervical, existe um exercício, pensando na lombar, existe um exercício que está lá no meu canal no YouTube, exercício para lombalgia. É um exercício de ponte. Faça esse exercício. Ele é muito importante para você. Se você já tem hérnia de disco, faça o exercício para hérnia de disco. São 2 dicas lá de exercício para hérnia de disco. São posições e exercícios. Depois dessa posição, aí você faz o exercício para lombalgia. E tenha certeza que você vai melhorar, porque se há uma coisa importante que você precisa fazer, essa coisa chama-se fortalecimento muscular da coluna lombar. Outro detalhe muito importante: se você é sedentário, coloque esse esqueleto para andar, coloque esse esqueleto para se movimentar. Movimento é vida, sua vida, a vida da célula depende disso. Se você é sedentário, fuja do sedentarismo. Ah, mas eu tenho preguiça. Dá um chute nessa preguiça. A sua saúde você tem que colocar em primeiro lugar. Bom, um outro detalhe muito importante: se você tem sobrepeso, e muitos relatam que nesse período de pandemia, né? Essa coisa alardeada aí, chamada pandemia, essa coisa chamada vírus, coronavírus, tem atormentado a vida de muitas pessoas, só não tem atormentado a vida dos políticos, porque é isso que eles querem, infelizmente. E nós vamos dedicar uma live aí toda especial sobre coronavírus. É muito importante termos muitos esclarecimentos a respeito de como se comportar no coronavírus. Aí você chega e diz: mas doutor Edson, coronavírus já era, coronavírus já passou, já ficou para trás. Aí eu digo para você: não, isso é mentira. Eles estão inventando o retorno do corona. O corona apenas saiu de férias. Esse vírus político aí apenas saiu de férias. Porque se ele não saísse de férias, eles não conseguiriam levar o povo às urnas. E isso é interessante para eles, muitíssimo interessante. Então, como eles precisaram, falaram para o vírus lá, disse: ó, tira férias um pouquinho, vamos para que o povo possa votar. E aí, quando terminar as eleições, aí a gente chama você novamente para causar novamente pavor, terror, medo nas pessoas. E aí as pessoas ficarem como uma manada, um bando de vaca, uma manada, comerem ali regrado em nossas mãos. E por isso está começando agora uma segunda onda. Essa segunda onda está iniciando agora em alguns estados, como São Paulo, aqui na Bahia, Salvador. O estado da Bahia já está aderindo a essa segunda onda. E essa história aí vai progredir, ok? Segunda onda do coronavírus. Então, existem algumas informações, chega de ser passado para trás, ser considerado um bobalhão. Nós temos que saber os riscos desse vírus e temos que saber o que é verdade, o que é mentira. E por isso, nessa quinta-feira, nós dedicaremos uma live toda especial para falar algumas questões sobre o tal do coronavírus. E aí, convido você a estar conosco na quinta-feira para falarmos dessa live especial, ok? Vamos lá então, respondendo aqui uma pergunta, eu ia falar o terceiro item lá, de cuidados que você tem que ter. Nesse período dessa pandemia, muitas pessoas ganharam peso. Normal, fica dentro de casa,
um medo de sair na rua, porque o vírus está lá na porta, do lado de fora, não pode sair na rua, não pode tomar banho de sol, né? O sol ele é nocivo, então fica enclausurado. Eles deixaram você preso, a manada presa dentro de casa, e ganhou peso, porque está dentro de casa, está beliscando a comida, está fazendo comida, come 3 vezes ao dia, entre as refeições também, ganha peso. Principalmente a mulherada ganha peso. Então, essa questão do sobrepeso é um fator complicador para a hernia de disco. E aí, quando você faz caminhada, quando você sai do sedentarismo, faz exercícios, gerencia a boca, come menos, você fatalmente vai perder peso, o que é muito bom para você. Perder peso, ganhar força muscular, corrigir postura. Esses itens são muito importantes. Mas um fator muito importante é gerenciamento emocional. Não é fácil? Nós estamos vivendo a doença do século, o mal do século, chamado ansiedade. As pessoas vivem corroendo os dedos de tanta ansiedade. De todos aqui que estão me assistindo, fatalmente 90% sofre com ansiedade. Ansiedade exagerada. E faz parte da nossa sociedade. Quero te dizer que essa ansiedade exagerada causa muitos transtornos na coluna, desativação muscular, de força muscular, falhas posicionais articulares e, consequentemente, começa a ativar os fatores originadores da hérnia de disco. Então, exercício, sair do sedentarismo, perder peso e posturas corretas. Vamos aqui à pergunta da Carla Adriana. Ela diz o seguinte: bom dia, eu tenho uma hérnia supraumbilical. Foi causada por causa da gravidez. Acha que nesse caso é necessário a cirurgia? Bom, no caso aí é uma hérnia umbilical, supraumbilical. Esse tipo de hérnia, o que acontece? Você tem a sua linha alba. A linha alba é essa parte central aqui, na parte mediana do abdômen, onde existe uma interseção muscular, uma aproximação muscular. Essa linha alba, ela é formada por fáscias. É um tecido, uma película que reveste cada músculo, que reveste tendão. A própria pele é um tipo de fáscia, os pulmões, as vísceras são tipos de fáscia. Existe essa fáscia mais densa nessa parte central do abdômen, chamada linha alba. É onde existe um encontro, então, de músculos. Uma vez que esse encontro de músculo ele não ficar bem consistente e você, em algum momento da vida, está fazendo muito esforço, você, então, irá sofrer uma herniação. Então, uma dica que eu posso dar nesse caso de hérnia umbilical é, se ela estiver num estágio inicial, você deve fazer exercício de abdômen, fortalecimento dessa musculatura abdominal e lateral. Ok? Tomando cuidado de contração para não extravasar. Se você observa que está extravasando, então você prende uma faixa em volta do seu abdômen com um botão, com uma saliênciazinha empurrando essa herniação para dentro, e assim você possa fazer o exercício de fortalecimento dessa musculatura. Numa fase inicial, é possível ter um tratamento conservador. Numa situação mais avançada, você tem essa herniação umbilical mais volumosa, qualquer esforçozinho, ela extravasa. Então você tem uma total instabilidade ali. Se você, porventura, é uma pessoa que fica pegando peso, que tem muito tipo de trabalho que faz essa herniação extravasar, saiba, ela vai extravasar mais ainda e chegará um momento que será cirúrgico. E qual a importância de cirurgia nesse caso? Exatamente estabilizar seu abdômen. E por que estabilizar? Essa estabilização tem um porquê, e o porquê é exatamente a herniação, é exatamente as vísceras saindo. Essas vísceras elas ficam consistentes ali no abdômen graças às paredes abdominais formadas por músculos, ok? O fato de você ter uma brecha nessa musculatura deixou essa linha fragilizada e com isso
você tem essa herniação. E aí precisa analisar se está numa fase inicial, tratamento conservador, exercícios. Se está num estágio avançado, existe hérnia infraumbilical, inguinal. Então, pessoas que normalmente estão fazendo algum esforço, ela extravasa, então precisa estabilizar, porque senão você vai sentir lá na frente muita dor e vai ter que fazer uma cirurgia de uma forma ou de outra. Se for inicial, tratamento conservador. Se está muito avançado, aí não tem jeito. Faz uma cirurgia de correção e muitas vezes eles colocam na cirurgia uma tela para exatamente corrigir aquela parte frágil daquela linha, da linha alba ou da parte muscular. Ok? Agradeço a atenção de todos em nos acompanhar nessa temática, nessas duas lives sobre hérnia de disco, iniciada a semana passada, finalizada hoje. Nós estamos numa temática relacionada a lombalgias, ok? Nessa próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma live especial para tratar algumas questões relacionadas ao coronavírus, tá? Que é o vírus do momento aí, é o vírus que está incomodando muita gente, é o vírus que, no meu entender, não traz aquela letalidade como se divulga, mas essa divulgação tem um porquê. O que importa é o que você precisa saber. O que você precisa saber, informação real, informação certeira, informação verdadeira, para que você possa, de fato, viver mais tranquilo, porque essa divulgação, esse alarde político do vírus está trazendo muitos medos, e são esses medos que estão desativando seu sistema de defesa orgânica, seu sistema imunológico, e essa é a pior parte. Você precisa garantir um sistema imunológico forte para garantir uma boa saúde. Garantindo um bom sistema imunológico, garantindo uma boa saúde, pode vir 1000 vírus ali a bater na sua porta, você abrindo ele, aí os 1000 vírus entram e faz uma festa no seu corpo e lá eles morrem. Por quê? Porque você está com seu sistema imunológico forte. Qual é a solução para essa famigerada chamada coronavírus? Qual a solução? A solução será que é vacina? Nada. A vacina tem um porquê? Dinheiro no bolso dos políticos. Será que a solução é vacina? Vamos ver aí, quinta-feira, eu vou explicar para você qual a solução. O vírus está aí, é um vírus da gripe. É como que é um vírus da gripe? Todos os anos você é acometido por vírus da gripe. São 3.000 vírus da gripe diferentes. Você é acometido por a maioria deles. Então você precisa, uma vez que você pega um vírus, automaticamente o corpo vai produzindo anticorpos. Esse é o corpo que Deus nos deu, que Deus nos abençoou com ele. Um corpo que tem uma alta capacidade de resistência ao primeiro contato. Teve um primeiro contato com o vírus, o corpo produz anticorpos. Mas, quando você tem um primeiro contato com o vírus, essa é a parte que ninguém te fala. Você precisa ter um sistema imunológico forte, um sistema imunológico potente para expulsar o vírus. E essa é a parte que ninguém te fala. Bom, quinta-feira vamos tecer uma série de comentários importantes sobre essa tal onda coronavírus. Peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube, dê o seu like, clique no sininho. O canal do YouTube temos vídeos diariamente sobre saúde. Lá vou deixar aqui na descrição desse vídeo, nossos endereços. Você digita lá os endereços e aí você terá acesso a nossos vídeos no canal no YouTube, no canal Telegram, no Facebook. Veja os vários vídeos que temos aqui sobre saúde também. Se você porventura quiser um atendimento gratuito, é só acessar o nosso canal, o nosso grupo, a Dor Crônica Edson Barbosa, lá do Telegram, e aí nós poderemos agendar para você ser atendido. E desejo sucesso a você. Até mais.